Fala galera gremista, aqui é Wagner Romero falando de Grêmio nada mais. E a derrota chegou, né? No quinto jogo do Campeonato Gaúcho, o Grêmio perdeu para o Juventude em Caxias do Sul, 2-0, e a gente vai falar agora sobre o jogo. Né? Eu não prometo que esse vídeo vai ser tão pequeno porque tem muita coisa errada nesse jogo. Né? Acho que começando... difícil criticar a escalação, não dos nomes em si, mas de optar por um jogo tão difícil, que já se anunciava difícil, um adversário de Série A, tu ir com o time reserva, ele corria esses riscos, né? E falando do jogo em si, eu vi desde o início um Juventude com uma postura que o Grêmio ainda não tinha enfrentado nesse campeonato, que é um time que marcou muito a saída de bola do Grêmio. Né, espetou lá os atacantes marcando os zagueiros, os pontas colados ali nos laterais do Grêmio, e aí faltou o Vieri, não é lateral, é zagueiro, então quando a bola chegava nele ele tinha muita dificuldade para dar prosseguimento à jogada, o João Lucas da mesma maneira com muitas dificuldades, então ali ficou claramente faltando mais participação dos volantes, né? Principalmente, talvez dos pontas do Grêmio no jogo de descer para dar opção, né? Quando a bola caía no João Lucas, no Vieri, né? Faltou aquele, o que a gente chama de triângulo, né? Encostar um volante, encostar um dos pontas para formar esse triângulo e poder ter saída de jogo. E eu acho que isso aconteceu no caso do Cuéllar, porque é um jogador que está claramente, não digo fora de forma física, mas é um cara que está tendo algumas dificuldades de se adaptar ao futebol brasileiro. Ele são 5, 6 anos na Arábia, treinando uma vez por dia de noite, com uma intensidade abaixo do que é o futebol brasileiro, e ele mesmo já falou isso. Né? Então é um cara que está sofrendo nessa questão. E o Dodi, porque é um jogador de uma qualidade muito baixa, tem uma taxa de acerto de passe baixíssima, e um cara que, sabendo das suas limitações, é um cara que aparece muito pouco nessa situação. Né? Então é um cara que se esconde do jogo porque sabe que se a bola vir nele não vai sair nada. Né? E o Grêmio até conseguiu, em algumas situações, criar situações de gol, né? Teve chances ali com o Arezzo, teve uma chance claríssima com o Monsalve que ele perdeu, mas se a gente for olhar jogo por jogo no primeiro tempo, por mais que a chance mais clara tenha sido do Grêmio, o Juventude foi um time que foi melhor que o Grêmio. No segundo tempo, o Quinteiros mudou no intervalo, colocou Pavon e Aravena, né? E o Grêmio melhorou um pouquinho no início do segundo tempo, conseguiu criar algumas situações, mas rapidamente o treinador do Juventude leu bem o jogo e já botou um contraveneno, e dali em diante o segundo tempo realmente foi mais abaixo ainda do que foi o primeiro, e o segundo tempo sim, acho que o Juventude fez por merecer a vitória contra o Grêmio. Né? O Grêmio com muitas dificuldades, um time, o próprio Quinteiros falou na coletiva, um time muito espaçado, muito pouco combativo, um time bem diferente do time que a gente viu nos últimos jogos, né? Hoje lembrou muito o Grêmio que a gente via nos anos anteriores, aí sob o comando do Renato. Falando das individualidades, acho que foi um jogo também que nos mostrou algo que... Nos mostrou não, né? Ele escancara algo que a gente já vem falando há muito tempo, principalmente as pessoas mais críticas, que é o seguinte: Rodrigo Eli, é constrangedor ver o Rodrigo Eli jogar. Eu fico realmente surpreso como esse cara fez a vida toda dele na Europa, porque ele é muito lento, muito lento, uma qualidade técnica baixíssima, né? Para um tipo de jogo que o Quinteiros quer, de linhas mais altas, de um time mais compacto, num curto espaço de uma metragem de campo, curto espaço de campo, o Rodrigo Eli não tem como jogar, ele não tem vaga no time do Grêmio. Né? Então ele é muito fraco, isso é algo que a gente já vem falando há muito tempo, e ontem mais uma vez ficou comprovado isso. Sobre o Dodi, a mesma situação, jogador que veio ali no contrapeso da negociação do Soteldo, é um jogador muito insuficiente para o Grêmio,
né? Sempre se fala, mas ele é um bom reserva, cara, vai jogar. Cara assim no grupo vai jogar, ele é muito fraquinho tecnicamente, nunca foi solução em nenhum lugar que passou. Então, escancarou mais uma vez o que já se fala dele, né? E depois agora vamos falar do Thiago Volpi, né? O Volpi fez a estreia dele, um dos recordes de críticas sobre a contratação. A direção do Grêmio resolveu bancar e contra todo mundo de novo e acertar a contratação por 2 anos desse jogador. E já no primeiro lance que recua a bola para ele se enrola com a bola, o juiz lá marca uma falta, que acho que até foi falta mesmo, mas errou inúmeros lances com os pés. E a derrota não vem, obviamente, por culpa dele, mas ele falha naquele gol, é uma falha clamorosa, né? Um goleiro profissional não pode tomar aquele gol, um chute de tão longe, uma falta de tão longe, que nem no canto a bola foi mais pro meio do gol do que pro canto. Então não pode de maneira nenhuma o Volpi tomar o gol, que já estreava com um peso muito grande nas costas e agora com esse gol que ele sofreu, esse peso aumenta muito e eu quero ver como é que a comissão técnica do Grêmio vai fazer para lidar com essa situação do Volpi. E o alerta para mim aqui ao João Lucas, porque é o terceiro jogo do João Lucas já, e ele parece que está piorando a cada jogo. Ele não estreou bem lá contra o Brasil de Pelotas, não se destacou no jogo contra o Monson, que é um time muito fraco, e ontem foi muito mal de novo. E o lance do gol é um negócio absurdo, alguém tem que chegar nele e falar, cara, tu tá jogando no Grêmio, não é mais o Juventude, com todo respeito à Juventude, não é o Cuiabá, sei lá, tu tá no Grêmio, cara, não pode simplesmente desistir da jogada daquele jeito. Ele foi superado numa facilidade enorme pelo jogador Enio, né? E depois ficou ali com a mão na cintura olhando o jogo acontecer. E aí eu fui um cara aqui que fiz o conteúdo na contratação dele, dizendo que era uma boa contratação, porque eu ainda enxergava assim o João Pedro como titular, mas tu teria ali no João Lucas uma sombra, um cara que já jogou Série A, que foi bem na temporada passada pelo Juventude, mas é um cara que até o momento não é nem sombra do João Lucas que jogou a temporada passada no Juventude. Então resta saber, será que era uma temporada de aniversário, a gente caiu nesse conto aí de 1º de abril? Então é um alerta que tem que ficar ligado em cima desse jogador, o João Lucas. E depois falando da coletiva do Quinteiros, coletiva eu discordo de algumas situações, o Quinteiros falou que acha que o Grêmio não foi superado futebolisticamente, apenas no placar, que o Grêmio teve situações, teve mais posse de bola, isso até é verdade, mas eu acho que sim, o Juventude mesmo tendo menos posse de bola e criando menos situações de gol, a gente viu um time mais perto de vencer o jogo do que o Grêmio. Eu acho que o Grêmio foi sim superado, não foi superado só no placar, foi superado sim no futebol, né? O Juventude tornou o jogo bastante desconfortável para o Grêmio não conseguiu jogar, não conseguiu impor o seu jogo, que é o que a gente tem visto o Quinteiros colocar nos últimos jogos. E isso é mérito óbvio do Juventude, que foi melhor no jogo do que o Grêmio. Parte que eu gostei da coletiva do Quinteiros, ele assumiu que realmente hoje o time, ontem, né, no caso o time foi muito espaçado, com muitos buracos, pouco combativo e que não foi nem sombra do Grêmio que vinha sendo nos últimos jogos, evoluindo jogo a jogo. Ele assumiu isso pelo menos, né? E falar sobre a direção. Hoje é dia 6 de fevereiro, o Campeonato Brasileiro encerrou há exatos 60 dias naquele chocolate que a gente tomou do Corinthians na Arena. E desde então a direção do Grêmio não foi capaz de contratar pelo menos um lateral esquerdo, o Grêmio precisa de 2, e o Grêmio não contratou pelo menos um zagueiro, eu acho que o Grêmio precisa de 2 zagueiros. E é um setor que o Grêmio, zaga e lateral esquerdo, é um setor que o Grêmio vem com muitas dificuldades pelo 3º ano seguido e é inadmissível, é inacreditável que a direção do Grêmio não tenha tomado providências em relação a esse setor. É um erro crasso, né? Ontem mesmo, ou anteontem, na verdade, eu fiz um conteúdo aqui criticando a direção sobre o amadorismo, e o jogo de ontem é um jogo desses que escancara o total amadorismo, falta de preparo da direção do Grêmio, que não é capaz de simplesmente reforçar um grupo de jogadores depois de 60 dias. Apagou minha luz aqui. Depois de 60 dias do Campeonato Brasileiro,
tendo acabado. E o Grêmio está aí há 30 dias trabalhando e não é capaz de entregar, contratar um mísero zagueiro, um lateral, etc., para dar condições do Quinteiros fazer o trabalho dele, né? Até tem se criticado muito a questão do Vieri, e eu não vou criticar o Vieri, o Grêmio vai para a 6ª rodada do Campeonato Gaúcho, vai para um Grenal sábado, e o Grêmio vai jogar com o lateral esquerdo, que é zagueiro e é da categoria de base, que há 15 dias atrás estava jogando a Copinha. Isso não tem como tu culpar o Quinteiros ou culpar o Vieri, por exemplo. É culpa total, exclusiva da direção do Grêmio. Wagner Romero, falando de Grêmio, nada mais. Feito!